Turma, teve uma sexta-feira aí que eu não estava de atestado, então eu acabei publicando uma aula, tá, para vocês, que foi gravada, sobre o módulo 3 que falava sobre os protozoários, né? Na verdade, reino protista, que lá eu tenho, é dividido em dois, né? Eu tenho os protozoários e também foi incluso, né, as algas, porque as algas elas foram inclusas no reino protista e não no reino vegetal. Porque as características similares das algas não se pareciam com os vegetais e sim com os protozoários, tá? Há pesquisas, né? Não há um consenso ainda, mas há um debate, né, no reino no reino já, desculpa, no meio científico, né, principalmente dos taxonomistas lá que fazem a classificação biológica, de criar-se, né? Tanto é que é um debate também se deve se criar um reino para os vírus, né? Que os vírus, se você mostrar mais para frente, são seres acelulares, né? Não pertencem a nenhum grupo, tá? A nenhum reino. Os vírus só sobrevivem se infectarem um hospedeiro. Fora de um hospedeiro, os vírus conseguem sobreviver horas e alguns dias só, tá? Então, a mesma coisa acontece com as algas. As algas foram inclusas no grupo dos protozoários, mas há também para ver se há uma criação, né, para um grupo para elas. Mas, enquanto ainda, né, não há esse consenso, as algas vão ficar aqui no grupo dos protozoários, ok? Então, por a sua similaridade. E por que elas saíram do vegetal? Porque antes as algas eram classificadas como vegetais por causa da sua característica fotossintética. Lembre-se que as algas são as principais responsáveis pela liberação de oxigênio no meio aquático e no ambiente terrestre. Tá? Então, pela característica delas fazerem fotossíntese, elas eram classificadas como plantas, mas depois de estudar a sua característica morfológica, viram as suas características e viram que não tinha nada parecido com os vegetais e colocaram ela no reino protista, tá? Por ser similares, tá? E então os protozoários, eles são seres eucariontes, tá? Eles podem viver tanto de vida livre como de forma parasita, tá? Então há protozoários que ficam livremente no ambiente e há protozoários que vão acabar infectando, como eu falei para você lá. O principal, né, causador de doença na região norte, a Trypanosoma cruzi, né, o protozoário que causa a doença de Chagas. E também a ameba e giardia, principalmente a ameba, tá? Principalmente aqui na nossa região norte, aqui em Macapá, onde não tem uma coleta de esgoto, né, corretamente, é menos de 10%. E a maioria que tem esgoto é em condomínios, são os shoppings, né, os dois shoppings que tem, mas e no bairro central pouquíssimos são bairros aqui em Macapá que tem tratamento de esgoto, né? Muitas pessoas ainda têm fossa, né? No quintal de casa, né? Que isso não deveria nem existir. Isso é coisa do século XVIII, XIX, né? Início do século XX, tá? Então a ameba é um dos principais causadores, tá? Principalmente porque ela está na água e ela acaba causando muita dor de barriga, né? Diarreia e vômito em determinadas pessoas, ok? Então vamos ver aqui as características rapidinho, tá? Vou passar aqui pelos protistas e falar das algas e dos protozoários, tá? Turma, características gerais dos protozoários. Como eu falei para vocês, eles são seres eucarióticos, tá? O que quer dizer seres eucarióticos? Aquele que tem o material genético protegido pelo núcleo celular, tá? E eles são, que, turminha? Unicelulares, de vida livre. Por que unicelulares? Constituído por um único tipo de célula. Lembra lá a diferença de seres unicelulares, pluricelulares, né? Multicelulares. Unicelular, um único tipo de célula. Nós aqui, ó, seres humanos, somos multicelulares. O que quer dizer isso? Temos vários tipos de célula. Célula epitelial, célula sanguínea, células nervosas, né? Temos vários tipos de células, tá? Uma maior variedade, ok? Já os protozoários, um único tipo de célula. Como eu falei, podem ser parasitas ou até de vida livre, ou até césseis, né? Esses césseis são aqueles que ficam fixos, não se locomovem. As suas células eucariontes são pouco especializadas. O que quer dizer isso? Uma pouco especializada. No primeiro ano, comigo ou em outro colégio, né, com outro professor, vocês estudaram as partes das células. E a gente viu que na célula eucariótica nós temos organelas celulares. E cada organela celular é especializada numa função. Ribossomo, produzir proteínas.
complexo de Golgi, né? Armazenamento, secreção de substâncias, retículo endoplasmático, né? Tinha dois, um fazia a produção de hormônios, o outro produção de proteínas. Então, é isso que quer dizer especializado. Cada um lá dessas organelas vai ter determinada função. Já um protozoário é pouco especializado, porque não tem esse amplo, né? Não tem essa grande quantidade, né? Esse amplo leque de organelas. Então, são poucas funções que ele vai realizar. Falei para vocês da locomoção, quem assistiu o vídeo, tá? Porcílios, flagelo e pseudópodes, tá? A locomoção porcílios, ó, como está aqui, mostrando esse paramétrio aqui para vocês, ó. Vai ter cílios, como se fossem pelinhos aqui, ó, que eles vão se locomover. Possuem flagelos, né? Motorzinho, que vai fazer se locomover. Ou pseudópodes, como a ameba, né? Que faz extensão do corpo. Se locomove igual aquelas amoeba, né? Que criança brinca, né? Vai se, ó, vai grudando e vai se locomovendo. Lembra lá dos pseudópodes. Tem até uma questão lá desse exercício que pergunta sobre os pseudópodes, que ele engloba, né? Abre como se fosse estrutura, engloba determinado alimento e destrói. A fisiologia, a digestão é intracelular, que quer dizer, ocorre dentro do organismo. Tem outros seres, por exemplo, o fungo. A gente vai estudar no próximo slide, é sobre fungo. A digestão do fungo é extracelular. O que quer dizer extracelular? É fora da célula. O fungo, ele joga a enzima naquele organismo para fazer com que ele seja degradado e depois, pelas suas hifas, como se fossem raízes, puxa o nutriente, tá? O fungo é quando ele faz aquele processo de decomposição. Vamos supor, esse meu celular aqui é um rato morto, vamos supor. Aí tem um fungo lá, ele vai jogar, ó, ele vai expelir as enzimas aqui, vai degradar, vai entrar no solo e lá ele faz a filtração. Já o protozoário não, ele engloba o alimento e lá dentro ele faz a digestão, igual nós, tá? Intracelular. Por fagocitose, né? Fagocitose é quando você engloba. Respiração, a gente falei para vocês lá nas bactérias. Aeróbicos são aqueles que têm vida livre, ficam no ambiente, respiram o oxigênio, tá? E também tem aqueles anaeróbicos, né? Obrigatório ou facultativo. Aqueles anaeróbicos obrigatórios são aqueles que vivem, tá? Só conseguem sobreviver em locais onde não tem oxigênio, tá? Já o facultativo é aquele que tanto faz. Eu vivo onde tem oxigênio e vivo aonde não tem oxigênio, tá? Tanto faz onde ele vai ficar a sua sobrevivência. Para ele, lá de boa, né? Tem oxigênio, sobrevivo. Não tem oxigênio, sobrevivo, tá? A excreção, tá? Através de amônia, tá? Libera, por exemplo, igual o peixe, né? Libera amônia, ok? E ele tem um processo muito importante, tá, turma? Se eu falar para vocês, assim, das características gerais, uma das questões que mais caem, tá? Que eu já vi muitas questões, é sobre esse processo aqui, ó, de osmose regulação, tá? Só ficar aqui para vocês. Esse processo aqui, ó, de osmose e regulação, que é através aqui, ó, do vacúolo contrátil, cai bastante, tá? São dois tipos. São as perguntas sobre pseudópodes, a sua alimentação, e também a parte de osmose e regulação, através dos vacúolo contrátil. Bem aqui, ó, o vacúolo. Esse vacúolo, turminha, para que ele serve? Para que não ocorra lise celular, para que esse protozoário não venha explodir. Por quê? Vamos supor, principalmente aqueles de água doce, ó, quando ele está no ambiente, tá, de água doce, o que acontece? O soluto, a parte soluto, né, a parte sólida das propriedades, das partículas sólidas, é maior dentro do corpo dele. Então, o que vai acontecer se ele está na água doce? A água vai passar para dentro do corpo dele. Tá? A água vai entrar para tentar igualar a concentração. E quando essa água passa para dentro dele, ele vai, ó, tufando, 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 e um momento ele pode explodir. E esse vacúolo contrátil, para que serve? É como se fosse uma torneirinha. Opa, está muito cheio. Eu vou abrir essa torneirinha e vou extravasar, tirar esse excesso de água, tá? Então, o vacúolo contrátil, ele controla a saída de água, tá? Se tiver muita água e esse protozoário estiver prestes a explodir, ele, ó, abre a torneirinha e libera esse excesso de água de dentro dele, ok?
Isso aqui é o filo, tá? É a classificação. Eu tenho, ó, as amebas, eu tenho os radiários, tá? Que a gente vai ver cada um desses. Eu tenho os foraminídeos, eu tenho aspicomplexo, tá? Causadores de doença. Eu tenho determinados zomastigofora, tá? Eu tenho ciliados, tá? Então, são alguns exemplos, tá? De determinados filos que tem. E a classificação dele é através, ó, da sua locomoção, tá? Como é que eles vão se locomover, ó. Tanto é que tem aqui, ó, ciliados, cilifora, se locomovem através de cílios. Os flagelados, zoomastigofora, através de flagelos. Eu tenho aqui, ó, isodoários, que são as amebas, se locomovem através de pseudópodes, ok? E aqui, por exemplo, ó, os filos das amebas, isópoda, tá? As amebas têm características simétricas, tá? Geralmente em forma de círculo, locomoção por pseudópodes, como eu falei, ó, vai se arrastando, tá? Liberando esse pseudópodes, e assim ela vai, ó, se locomovendo, ela vai se arrastando, tá? A nutrição por fagocitose, ela engloba a partícula e lá irá fazer o processo de digestão. Vacúolo desenvolvido, que é aquilo, tá? Para liberar aquele excesso de água, tá? Desse vacúolo, ou para armazenar determinada substância, tá? E alguns podem apresentar carapaça, tá? Dependendo do ambiente onde ele está sobrevivendo. Geralmente vai apresentar carapaça, por exemplo, aqueles que podem ocasionar doença, tá? Essa carapaça serve até como resistência para este protozoário, ok? Para esta ameba, tá? Então, a ameba é causadora de doença, causa dor de barriga, tá? Pode ocasionar dor de diarreia. Eu tenho filactinopoda, tá? Que são os radiários, ok? Eles são formados aqui, ó. Alguns têm espícula, tá? Que são essa cápsula aqui, ó, protetora, e o outro tá sem, ó, sem a espícula, tá? Então, a principal função deles, tá? Eles vivem no ambiente marinho e formam zooplâncton. Lembra que o zooplâncton, ele vai servir, tá? De alimento para os outros animais no ambiente aquático, tá? Você tem o zooplâncton e tem o fitoplâncton. O fitoplâncton, geralmente, lá você vai encontrar algas que vão realizar a fotossíntese no ambiente aquático. Já os zooplâncton são aqueles que vão servir de alimento. Ah, professor, então o Bob Esponja sempre aprendi errado. No Bob Esponja está errado, porque ele colocou o plâncton como geral, sendo que o plâncton é dividido em dois: zooplâncton e fitoplâncton. Zooplâncton são animais, por exemplo, aqui os protozoários, larvas de peixes, larvas de outros animais lá do ambiente aquático. Já o fitoplâncton, né, você encontra algas lá e outros que realizam fotossíntese. Você tem foraminíferos, tá? Importantíssimo aqui, ó, para a construção, tá, de artesanato, tá? Por causa do formato calcário dele, tá? Dessas carapaças que eles vão armazenando no fundo, né? E eles são bem bonitinhos, ó. Quem já foi deve ter encontrado uma estrelinha do mar, ó. Já deve ter encontrado um desses daqui, ó. Tá? São bem bonitinhos, bem pequenininhos, tá? Difícil de encontrar, tá? Então, esses foraminídeos, eles têm essa carapaça, tá? De cálcio, ok? Que serve para proteger. Eles ficam aí dentro, né? Até as pirâmides do Egito foram construídas um pouco com essas carapaças. Assim, professor, eles são minúsculos. Sim, mas você vai ter milhares que vão se acumulando, ó, no fundo e vão formando esse calcário, tá? Lá no fundo. Vai ficando sólido, ok? Formando como se fossem pedras, tá? Só que elas são mais, como posso falar para vocês, não tão rígidas, ok? Eu tenho filo apicomplexa, tá? São os protozoários. O principal aqui, ó, Plasmodium, tá? Que é o causador da taxoplasmose, ok? E da malária também, tá? Que é o Plasmodium sp, transmitindo da malária, contaminando muitas pessoas aqui na região norte, principalmente do interior, tá? São todos parasitas. As doenças mais conhecidas são, como eu falei, a malária, tá? Pelo Plasmodium sp, e a taxoplasmose, taxoplasma, né? Gondii. E tanto é que a taxoplasmose aqui também foi aquela que eu falei para vocês lá, que acaba contaminando principalmente por fezes e urina de gato. Então, se você tem um gato, né, que é aquele gato
Aquele gato que foge, 3 dias depois volta para sua casa, né? Todo rabiscado, todo batido, né? Então você tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Se você tiver muito gato na sua casa, porque você tem que ter cuidado com as fezes, limpar, passar pano, higienizar tudo corretamente, porque você pode acabar contraindo. Agora não, se o seu gato, né, é vermifugado, se você remédio para fungo, remédio para protozoários, né, remédio para verme, aí sim, se for totalmente cuidado. Agora, se for aquele gato lá que vai, foge, volta, né, bebe água da rua lá em postas, aí você tem que dar medicamentos para eles, principalmente para verminose, né, para micro-organismo, porque pode acabar tendo toxoplasmose. Alguns meses, alguns meses atrás, até faleceu um agente penitenciário, né, lá do IAPM, com toxoplasmose. Afetou logo o cérebro dele e ele não conseguiu sobreviver. Então, ainda há casos, já era para ser erradicado, tá? A toxoplasmose, mas aqui na nossa região norte ainda acontece, tá? Casos de pessoas acabarem sendo infectadas com a toxoplasmose, ok? E eu tenho os Armatigofora, tá? Que eu tenho os flagelados. E o principal aqui, ó, desses flagelados, eu tenho o Trypanosoma cruzi, tá? Que é o causador, ok, da doença de Chagas. Eu tenho a leishmaniose, né? A leishmania brasiliense, é aquela que eu até mostrei no outro slide, não era esse, que era feridas, ulcerações, né? Aquelas pereba, aquelas feridas enormes. E geralmente quando acontece no cachorro, primeiro infecta o cachorro, né, o animal, e depois ele vai passar para o homem. Tanto é que eu falei uma vez, aconteceu lá no Infraero, acho que faz, nós estamos em 2021, 9 anos atrás, 2011, de pessoa, teve um cachorro lá que estava contaminado com leishmaniose. Tiveram que sacrificar e tiveram que, você que teve um mutirão de agentes de endemias lá no Infraero, tá? Borrifando para eliminar o carapanã, tá? Para eliminar o mosquito e para fazer com que não haja a transmissão. Pode fazer a pergunta, Kaline. Eu não ia fazer pergunta, era só para dizer que o Caleb não vai poder entrar na aula. Ah, tá, tudo bem. Avisa lá que ela está sendo gravada e depois pode assistir pelo portal Eclass, tá? Ok. Ok? Tá? Então, os principais aqui, ó, Trypanosoma cruzi e a leishmaniose. Tanto é que eu falei para vocês, ó, que eu fui contaminado, tá? Aqui em Macapá deu negativo, mas lá em Belém também, quando eu fiz esse exame, eu tinha 18 anos, deu negativo também, mas os médicos falaram, pelo laudo, ó, deu negativo, mas esse teu problema de saúde que tu tem, mega esôfago, que meu esôfago fechou, eu não conseguia comer nada, só passava água. Eu fiquei com 52 quilos na época. Aí fechou, era do Trypanosoma cruzi, era derivado da doença de Chagas. A doença de Chagas, ela afeta diversos órgãos. Graças a Deus não afetou meu coração, né? Geralmente acomete o coração ou fígado, né? E eu, na época, eu tinha ido para Fuá. Aí provavelmente foi do açaí ou algum tipo de alimento lá que eu acabei me contaminando, tá? Então, geralmente aqui, ó, ele vai passar, tá? E certos flagelados, como o gênero do triconifa, vivem, né, no intestino de cupins. Tem muitos protozoários como aqui vivem como associação mutualística em cupins, tá? Eles fazem um processo de associação. Vocês estudaram no passado, relações ecológicas, tá? O mutualismo, né? Você tem a protocooperação e o mutualismo. A protocooperação, eles podem ser separados. O mutualismo, não. Eles dependem um do outro. Então, o que acontece aqui? Esse protozoário, ele sobrevive na barriga do cupim e esse protozoário é ele que vai quebrar a celulose para que o cupim consiga absorver. Então, o protozoário, ele ganha abrigo, também irá ganhar nutrientes. E o que o cupim vai ganhar? Alimento. Porque ele vai conseguir quebrar a celulose para que esse cupim consiga absorver os nutrientes necessários, tá? Eu tenho ciliados, tá? Que cilioforas, tá? O mais conhecido aqui é o Paramecium, tá? E eles se locomovem através dos cílios, tá? E vão se locomover, ok? E eles contêm DNA usado em processos vitais e eles possuem micronúcleos, tá? Que participam no processo sexual, que é a troca do material genético. Por exemplo, ele não quer se reproduzir de forma sexuada, ele não quer se dividir ao meio e gerar um clone. O que ele faz? Ele vai lá, faz a reprodução sexuada. Chega próximo de outro protozoário, né, de outro paramécio, e ele faz a troca dos micronúcleos. Ele faz a troca desse material
genético. E a reprodução, como eu falei para vocês, ó, a reprodução assexuada, que é a divisão binária, você tem um, ele divide o núcleo dele em dois e origina um outro. Sendo que na reprodução sexuada, ele não precisa de um parceiro, basta só ele. Ele gera um núcleo, tá? E ele pode fazer também, turma, a reprodução sexuada, conjugação, como eu falei para vocês. Tem dois protozoários, se unem, trocam os microtúbulos, tá? Então, eles vão trocar esse material genético. Mas, geralmente, turma, eles fazem a reprodução assexuada, tá? Que é bem mais rápido, ok? A assexuada é bem difícil, tá? Mas acaba acontecendo. Eles trocam o material genético deles, ó. Não dá para perceber aqui, ó. Fazendo a troca dos microtúbulos. Mas a ameba, por exemplo, ó, a ameba todo tempo ela está fazendo, ó, a divisão binária. Está originando um. Você tem um, dá origem a dois. Depois você tem dois, vai dar origem a quatro. Quatro vai dar origem a oito. E assim vai. Reproduzindo muito rápido. É muito rápido que eles se reproduzem por divisão binária, tá? Esse processo de reprodução deles, ok? Então, pode ser tanto de forma assexuada como de forma sexuada. Lembra que na sexuada é conjugação. Diferentemente das bactérias, né? Que as bactérias lá têm a pile, né? A pile sexual, que eles se unem, né? Tem a conjugação e tem outros tipos de reprodução. Aqui só vai ter a conjugação, ok? E as parasitoses. As principais, ó, doenças causadas por parasitas, ó, são quem? Malária, doença de Chagas e a leishmaniose, que é comum na maioria da população. Claro, depois vem aqui, ó, a ameba, a giardia, um pouquinho mais grave que a ameba, tá? A disenteria, que é dos barriga, que pode vir até com sangue. Você tem a tricomoniase, Toxoplasmose gondii, né? Você tem a doença do sono e a balantiose. Esses dois últimos aqui, ó, é principalmente na região africana, tá? A balantiose e a doença do sono, principalmente na região africana. A pessoa só dá sono na pessoa, não. A pessoa ela fica muito sonolenta, ela fica cansada, ela só quer deitar e dormir, ok? Então, a gente vai ver cada uma dessas aqui, ó. A malária, principalmente aqui, ó, em regiões tropical, tá? Porque são regiões negligenciadas, tá? Regiões subdesenvolvidas, né? Antigamente conhecido como terceiro mundo, e aqui é onde vai acontecer a maior transmissão. E também é por causa do desenvolvimento, né, dos agentes transmissores, tá? Que eles vivem em ambiente onde tem uma grande quantidade, uma mudança de água e também a temperatura, tá? Quanto mais elevada a temperatura, quanto maior, né, mais quente e uma grande quantidade de água, é maior o seu desenvolvimento, né? E a malária, estima-se que descontadas as guerras, né, e as mortes acidentais, essa doença foi responsável por metade dos óbitos da história da humanidade, desde a Idade da Pedra, né, ocasionando 600 mil mortes, né, há anos atrás, ok? Né? Aqui na revista do Mundo Estranho, lá do Super Interessante, ok? Então, uma doença tropical negligenciada, as pessoas esquecem, não estão nem aí, né? Não se tem uma vacina, não se tem ainda nada para você combater. Tanto é que no início do mês eu fiz também, né, malária. Aí perguntava, você tá no interior? Eu falei, acho que não é malária, não. Não fui para o interior, não é febre amarela. Eu fiz febre amarela, dengue e malária. Deu nenhum, aí depois deu Covid, no início. Tá? Então, é uma doença negligenciada. Eu tenho um colega que ele acabou já se contaminando 2 vezes por malária, que ele trabalha como agente de endemias. Ele vive no interior, ele já pegou febre amarela, tá? Mas a febre amarela ele pegou uma vez só, porque ele já é vacinado, mas a malária ele acabou pegando, só que ele fez todo o tratamento. A gente fala que é horrível, né? Mas o trabalho dele acaba, né, sendo infectado. Quem é um agente etiológico, tá? Quem é um agente causador? Só ver aqui o bate-papo. Quem é que tá falando? Ida, vocês estão conseguindo me ouvir? Não, você não falou nada? Oi, oi, oi. Tá ouvindo? Sim. Ah, não era pro senhor falar sobre... Volte um tópico aí, por favor. É porque me ligaram aqui, o povo de São Paulo, não sei o que eles querem comigo. Aí eu não Cobrança. consegui ouvir. Os teus Sobre... pais cadastraram o teu número, aí eu fico cobrando. Qual é? Esse aqui ou esse? sobre o mapa, né? Tá. Aí... Qual é a pergunta? É o que o senhor falou sobre isso daí. Ah, tá. Para explicar novamente, tá?
As principais causas de malária, elas vão se encontrar aqui em região tropical. Por que em região tropical? Por causa da temperatura, por causa da grande quantidade de água e por causa do agente transmissor, ó, que você vai ter quem aqui, ó, o agente é o anófeles, tá? O mosquito. E esse mosquito, ele gosta de se desenvolver e reproduzir em ambientes úmidos, né? Ambiente onde tem uma grande quantidade de chuva, em ambientes quentes. Então, eles preferem ambiente onde tem a mata, ambiente onde tem uma grande quantidade de umidade relativa, né, no ar, né, bastante vapor de água, onde tenha bastante água também, né, e a temperatura alta. Então, a nossa região aqui, ó, nós estamos, claro, nós estamos numa região equatorial, né, mas nessa região aqui dos trópicos, ok? Não só a malária, mas você vai ver em característica lá, malária, né, a dengue, né, a dengue, a febre amarela, a chikungunya, esqueci o outro, febre amarela, chikungunya, dengue, né, que são transmitidas pelo Aedes aegypti, eles gostam de ambientes semelhantes, tá? Zika. Ambientes tropicais, ambientes que tenham temperaturas um pouquinho mais elevadas, né? Em ambientes também que eles consigam se reproduzir e desenvolver, tá? Então, eles preferem aqui. E o que causa também? O desmatamento. Acabam desmatando para construir residência, né? Construir estrada, e você tira o habitat desses agentes causadores. Eles vão para onde? Para a cidade. Ou então a cidade foi construída lá e começa a se propagar e começa a espalhar a doença. Eu lembro no Rio, né, 2016, lá do surto de febre amarela que teve lá. Né? Eu lembro que o que acontece? Lá tem morro, né? Então as pessoas constroem as casas no morro. E o morro lá era totalmente predominado por vegetais. Então lá tinha vegetais, tinha árvores, e lá era abrigo não só de outros animais vertebrados, como também invertebrados, muitos mosquitos. E acaba causando o quê? Doenças, né? Contaminando as pessoas. Eu lembro que na favela estavam matando lá macaco, né? E os macaquinhos não tinham nem culpa. Eles só eram os agentes hospedeiros, né? Ficavam lá, o vírus se desenvolvia nele, o mosquito ia e espalhava, mas eles não tinham culpa, né? As pessoas invadiram o habitat desses animais, tá? Desses insetos. E eles vão transmitir, tá? Então, a malária vai se desenvolver bastante aqui nas regiões tropicais, tá? Nessas regiões próximas aos trópicos, na região equatorial, ok? Eu vou mandar esse slide para vocês. Mais para frente, vocês vão estudar sobre vírus. Eu vou fazer uma aula para vocês só dos agentes etiológicos, tá? Dos agentes transmissores, porque no vestibular esse ano não caiu, mas ano passado caiu. Ele trocou o agente etiológico, né? O agente transmissor da malária, da febre amarela, acho que era até com a malária que ele trocou. Ele colocou lá dengue não, o Aedes aegypti, ele colocou o anófeles, ele colocou o mosquito palha. Ele queria confundir, ele queria perguntar quem era o mosquito, né, que fazia a transmissão. Vai ter uma aula mais para frente, quando a gente for estudar sobre vírus, eu vou falar para vocês só deles lá, para não confundir. Porque, geralmente o Enem ele faz pegadinha, ele vai trocar, porque são muitos vetores. Anófeles, mosquito palha, Aedes aegypti, então eles acabam trocando o mosquito. Eles fazem a pegadinha no mosquito. Então, acontece, tá? A gente vai ter uma aula que eu vou falar para vocês quem é cada um, tá? Mas o agente etiológico, o transmissor da malária, tá? Lembre-se aqui, o agente etiológico é o Plasmodium vivax, tá? E o agente transmissor é o Anófeles, tá? Mais conhecido como mosquito prego, ok? E ele faz a transmissão da malária, ocorre através, da saliva. E quem é que faz a transmissão? A fêmea. Qual é o horário? Ao anoitecer e ao amanhecer, tá? A fêmea, ela gosta de buscar sangue, geralmente ao anoitecer, depois das 6, né? Durante a madrugada, e ela voa abaixo, tá? Ela não sobrevoa muito alto, ela voa bem baixo. Okay? Então, aqui, ó, o mais conhecido é o Plasmodium vivax, tá? Do filo apicomplexa. E você tem um agente etiológico, Plasmodium vivax, ou Plasmodium malaria. E o agente transmissor é o Anófeles, conhecido como mosquito prego, né? Tem mosquito prego, mosquito palho, né? Eles vão dando o nome com as principais características. Aí você percebe, ó, que ele é bem pretinho, ó, tá? Com a parte aqui do dorso dele cinza, ok? E por que, professor, mosquito prego? Em relação ao bico dele, tá? Vai ser bem fino e na posição que ele fica,
quando ele vai fazer, né? Quando ele vai ferrar, ele fica mais ou menos alto e tchum, né? Igual um prego, a forma que ele vai contaminar. Ah, tá, a chikungunya, eu esqueci. Eu lembrei da minha prima agora, que ela tava com chikungunya. Ó, tá tendo caso de chikungunya aqui em Macapá, viu? Cuidado, cuidem-se, viu? Época chuvosa, o mosquito tá aí transmitindo, tá? E o ciclo de vida, tá, turma? Ele precisa contaminar, tá? O homem é o hospedeiro intermediário e o mosquito é o hospedeiro definitivo. Por que o mosquito é o hospedeiro definitivo? É porque é lá que vai acontecer o processo de reprodução dele no sangue, tá? Lá onde ele vai se desenvolver e quando o mosquito ferrar, né, o ser humano, ele vai passar o protozoário, né? Esse protozoário ele vai se desenvolver, vai passar por vários órgãos, fígado, vai passar por células, lá nas células eles vão se contaminar, e lá nas células ele libera um óvulo. E esses óvulos vão passar pelas nossas correntes sanguíneas, e o que vai acontecer? O mosquito vai fazer a sucção do sangue, esses óvulos se desenvolvem, dando origem a macho e fêmea, eles se reproduzem e o ciclo se repete, tá? E o parasita, ó, ataca o fígado e dentro de 3 dias provoca a destruição dos eritrócitos. Quem são os eritrócitos? As hemácias, células vermelhas, provocando febre alta, né? Zika e terção. Você fica com muito calafrio, você fica se tremendo, tá? Uma dor muito forte, tá? Muita febre, febre bem alta mesmo, que ocorre no organismo, tá? Então, o protozoário, ele vai se reproduzir dentro do mosquito, tá? Lá ele vai dar origem aos filhotes, esses filhotes vão infectar, né, que é o protozoário, vai se desenvolver pelo fígado, passar pelas células, e lá nas células ele libera os óvulos, esses óvulos vão ser transmitidos, né, na nossa corrente sanguínea, o mosquito suga o sangue, pega esses óvulos eclodem, dão origem ao macho e à fêmea, né, eles se reproduzem dentro do mosquito, ok? E aqui, ó, como é que você elimina? Você vai eliminar através de criadores, né? Eliminar criadores de mosquito, né? Água parada, mesmo caso da dengue, proteger portas de janela com telas, né? Ainda aqui na nossa região norte não tem que utilizar, tá? Proteger camas com cortinas e utilizar, né, inseticidas, né? Baygon lá, o Deteflon. Claro, não vai eliminar totalmente todos, né? Mas já dá um alívio. Ou então tem vários, né? Você coloca hoje na tomada, você coloca perto da central de ar e fica liberando, né, o veneno e faz com que haja, né, a morte do mosquito. Okay? Doença de Chagas, turminha, a doença de Chagas, né, tipo da América do Sul, com foco principalmente em Minas Gerais, sul do Brasil, norte da Argentina, né? Isso era dados até de 2008, ok? A gente já, 98, mas as atualizações elas parecem, né, pela região norte, pela região nordeste, ok? E ele foi descoberto, né, pelo Carlos Chagas, por isso que é doença de Chagas, né? Foi descoberto por ele, ele fazia estudos, né? E ele viu que pessoas tinham sintomas totalmente diferentes daquele que ele estava pesquisando. A partir daí ele começou a estudar e ele verificou que era um protozoário diferente, né? Ele começou a estudar melhor e desenvolver e fazer pesquisa até então que ele achou o agente transmissor, né? Que era o barbeiro. Então aqui a região que contamina mais, ó, você vê aqui na América do Sul, tá? Aqui no Brasil, Minas Gerais, parte da região norte também. E o barbeiro, né, que é esse percevejo aqui, como ele é hematófago, ele faz a sucção do sangue, ele gosta muito, tá, de viver lá em casas de pau a pico, né, que são aquelas casas de madeira, que utiliza palha, né, casas de barro também que ele vai acabar vivendo, ok? Do açaí, turma, né, uma vez eu vi um estudo lá no pessoal da Unifap, geralmente, o que acontece lá na trituração, tá? Geralmente, quando você apanha, né, o açaí, pode vir um barbeiro, né, ou pode vir lá as fezes dele contaminada e isso pode contaminar o açaí. Só que o que acontece? É na batedeira, tá? A batedeira lá, o cara tem que ter toda a higienização. Por isso, quando você for comprar açaí, você vê lá se tem um vidro, né, transparente lá para você ver todo o processo, se aqueles caroços de açaí ficam de molho, né? Se ele passa pelo menos por uma água um pouquinho mais quente, ferver, né? Para eliminar todos os micro-organismos que lá estão presentes. Se não tiver processo de higienização, pode acabar contaminando, ok? Isso foi lá da Unifap. Eu não achei, eu estava procurando lá, porque eu assisti uma vez, foi um tempo atrás, na época que eu estava na universidade, foi lá no IEPA, lá no Museu Sacaca, que sempre tem, né, a divulgação de trabalho científico, e uma vez assisti de um pessoal lá de biologia e com outra turma lá que eles estavam fazendo essa pesquisa.
E eles identificaram que sim, há a contaminação, né, no açaí, mas o principal fator é a falta de higienização nas batedeiras de açaí, ok? E o agente etiológico, né, o Trypanosoma crucis, e o agente transmissor barbeiro. Então, lembre-se, agente etiológico é o protozoário. Agente transmissor é aquele que carrega o protozoário para fazer a transmissão, tá? Também existe outra forma, né, a tripanomiase, que é a africana, que é conhecida como a doença do sono. E a principal diferença dela para o barbeiro, tá? A doença de Chagas, a doença de sono, qual é a diferença dela? É que a pessoa ela fica mais cansada, tá? Já a doença de Chagas, ela fica lá mais assintomática. A pessoa não sente no início, aí depois vem o baque, né? Por exemplo, se for no coração, ó, deixa eu ver se tem imagem. O que acontece aqui no coração? Ó? Ao aumento, olha aqui o tamanho do coração. Ó. Ele vai aumentar de tamanho. Se ele aumenta de tamanho, o que acontece aqui? Ó? Você tem dois ventrículos. Vocês vão estudar mais para frente. Ó. Dois ventrículos. O ventrículo está aqui do tamanho normal. Quando há o cometimento pela doença de Chagas, o que acontece com o ventrículo? Ó? Diminui o tamanho dele. Se diminui o tamanho do ventrículo, porque o coração está ficando gorduroso, está empurrando esse ventrículo, o bombeamento de sangue para o pulmão e o corpo todo vai ficar de forma ineficiente. E a pessoa vai começar a ter problemas cardiovasculares, tá? Podendo até vir a falecer. Okay? Então, isso acontece, tá? E o barbeiro, né, o percevejo, da família Hemiptera, um hematófago, que provoca a infestação por meio de suas fezes. Ele vai lá, o que ele faz? Ó? Ele dá a picada, né? Ele vai ferrar a pessoa e depois ele defeca. Olha como ele é filho da mãe. Ele vai lá, suga o sangue e depois faz cocô, defeca. Aí o protozoário sai dessas fezes e penetra na sua corrente sanguínea. Aí já era. Aí já era. Contaminou o dia, né? Aqui, ó. Então você tem o hospedeiro, né? Intermediário. Então o barbeiro ele vai ser o hospedeiro intermediário e o homem vai ser o hospedeiro definitivo, tá? Então, o que acontece aqui? O barbeiro vai lá, ferra o ser humano, passa o protozoário para o ser humano, esse protozoário faz um tour pelo nosso corpo, ele se espalha, vai infectando, aonde ele se alojar, ele vai se reproduzir também e vai acabar contaminando, ok? Onde ele vai liberar, ó, novo tripomartigotas, que são os óvulos, ok? Por isso que, diferentemente de verminose, geralmente quando você está com algum tipo de protozoário, né, você faz exame de sangue. Você verifica no sangue, não nas fezes. Verminoses, a gente verifica nas fezes. Tipo de protozoários, por exemplo, dengue, malária, chikungunya, entre outros, a pessoa vai verificar no sangue, né, para ver se há a presença desses óvulos, okay? Na corrente sanguínea, se eles vão estar lá presentes. Aqui, ó, o coração, né, de uma pessoa, há também o aparecimento, tá, desses caroços, desses nódulos nos olhos, há o acometimento de outros órgãos internos, tá? A leishmaniose, principal causador aqui no Brasil é a leishmaniose brasiliense, tá? Que é a leishmaniose cutânea, que causa aquele ferimento, e ela é passada através do pleibostomínio, tá? Que é o mosquito palha. Então, o mosquito palha, o pleibostomínio, é ele que transmite a leishmaniose, ok? Como você verifica aqui, ó, geralmente em países tropicais, tá? Países com clima tropical, clima quente, né? Onde tem bastante quantidade de chuva, tá? E o que acontece aqui, ó, né? Que é o calazar, pode ser o acúmulo de água, né? O acúmulo de resíduos no fígado e no estômago, ou o pior caso, essas ulcerações, tá? Essas feridas feias. E o que acontece? Você tem que sacrificar, você tem que matar o animal, tá? Infelizmente, não tem jeito, você tem que matar, porque ele vai ser lá um vetor, ele vai estar cheio do protozoário e ele pode acabar transmitindo, tá? Então, aqui, ó, o mosquito, por exemplo, aqui, ó, contaminou o homem, né? Ó, ferrou ele aqui, ó, uma picada nele aqui, ó. Vai passar, né, os protozoários para a corrente sanguínea. Eles vão ser o quê? Ó? Englobado por macrófagos. O que são macrófagos? Células de defesa, tá? Responsável pelo englobamento e destruição desses
seres antígenos, né? Desses micro-organismos que invadem o nosso organismo. Aí, o que vai acontecer? Esse protozoário invade, ele vai se desenvolver, vai se reproduzir, vai liberar, né, novos óvulos. Esses novos óvulos vão se desenvolver, vão ocasionar doença, vão ocasionar febre, vão ocasionar úlceras, né, que eles chamam de úlcera de Bauru, vai causar essas monocutâneas, pode aparecer na boca, pode aparecer na perna, pode aparecer até nos órgãos genitais, tá? O calazar, o acúmulo, tá, de líquido no fígado e no intestino, fazendo com que você fique, né, uma barriga parece lá da barriga d'água, né, do cistostomose, e aqui, né, opa, ele volta a repetir o ciclo, ele vai ficar repetindo dentro de você. Okay? Então, por isso, quando eu falei lá que teve o caso de leishmaniose lá no Infraero, eles tiveram que sacrificar o cachorro e fizeram um mutirão, porque se espalha, isso é muito perigoso. Tá? Uma doença nem deveria mais existir, tá? Passa para o cachorro, passa para o animal, do animal pode passar para o homem, ok? Olha aqui, ó. A criança com leishmaniose, ó, com inchaço abdominal, ó, os ferimentos, ó, em estágio bem avançado. Okay? Geralmente não leva à morte, tá? Se tiver um tratamento logo no início, ok? Mas o animal, infelizmente, tem que ser sacrificado, tá? E o animal pode vir a falecer. E para finalizar a aula de hoje já, essa primeira parte, eu vou ficar com vocês ainda mais 10 minutos explicando sobre fungos, tá? Doenças, eu demorei mais um pouquinho porque é importante, tá? Principalmente para vocês conhecerem quem são os agentes etiológicos e os agentes transmissores, tá? Então, aqui cai bastante, ok? Porque tem agentes etiológicos e agentes transmissores de protozoários e tem de vírus, tá? Então, ele vai mexer muito com isso aqui, o Enem. Vai ter um exercício semana que vem? Semana que vem não, daqui a 2 semanas, a gente vai fazer, eu vou fazer ao vivo, vou comentar ali com vocês, ok? Ó, ameba, tá? A enteroameba histórica, tá? Água contaminada, alimento contaminado, diarreia, em casos mais graves, compromete o órgão, tecido, a giardia, água, igualmente também ameba, diarreia crônica, né, com cheiro forte, fraqueza e cólicos abdominais. Essa diarreia crônica ela pode vir até com sangue, ok? Em casos mais severos. Tricomoniase, triconomas vaginalis, tá? Acabei não explicando para vocês, que é através do protozoário e é através da contaminação, ó, da relação sexual. Então, o que ele faz? Ó? Geralmente lá, o corrimento, tá? A tricomoniase, a mulher, não é aquele corrimento natural, tá? Você vai estudar, vai ter sistema reprodutor, acho que não no quarto bimestre, né? Mas você estudar lá no 8º ano, e a mulher ela tem um corrimento normal, é da mulher, mas esse corrimento foi porque, através da relação sexual desprotegida, ela foi contaminada por esse protozoário e ela vai fazer com que tenha essa secreção espumosa, geralmente de cor esverdeada, amarelada e com um odor desagradável, né? Com aquele fédido, né? Acaba provocando esse fedor, tá? E ele vai ficar proveniente na vagina, causando irritações, causando coceiras, tá? Taxoplasmose, Toxoplasma gondii, água e alimentos contaminados, tá? E também através aqui, ó, como eu falei para vocês, dos gatos, tá? Em mulheres grávidas, ele faz com que ocorra aborto, tá? Então tem que ter muito cuidado se tiver mulher grávida, criança pequena em casa. Neuropatias, tá? Vai ocasionar convulsões na pessoa. Lembra que eu falei lá do cara, lá, do agente penitenciário? A toxoplasmose afetou a mente dele, a cabeça dele, o cérebro dele. E ele teve neuropatia e não aguentou. Acabou morrendo. Foi muito forte. E oftalmopatias, o que quer dizer isso? Dói, inchaço nos olhos, você não consegue enxergar direito, né? Dói. Tem um programa que passa, não sei se é no History ou no Discovery, que é alguma coisa sobre hospitais. Eles mostram. É meio nojento, mas é bacana. Para quem gosta disso. Okay? Doença do sono, né? Tripulação brucei, picada do mosquito, né? Da glasina. Febre, temores, dores musculares, né? Articulações. A balantiase, como falei para vocês, também mais na África, tá? Que ela vai contaminar as pessoas, ok? É isso que eu tinha para falar para vocês sobre protozoários. Vamos ver aqui as características principais dos fungos, ok? Só fazer um negócio aqui rapidinho. Pera aí, turma. Eu vou dividir essa aula em 2.